sou o Paulo, sou estudante de Ciências Biológicas da Unesp de Ilha Solteira e um dos integrantes do Home Bio. É, Hoje eu vou dar mais uma aula para vocês sobre invertebrados, a parte 2 dos invertebrados, ok? Já ocorreu a primeira aula. E a gente tem grandes exemplares, né, na mídia que nós conhecemos desde a nossa infância, que é a turma do Bob Esponja. Nem todos, lembrando que a Sandy não é invertebrada. Mas aqui nessa imagem, Patrick, Lula Molusco e Bob Esponja são Patrick, um equinodermo, o Lula Molusco, um molusco, como o nome já diz, e o Bob Esponja, uma esponja, como o nome já diz também, um porífero, ok? Antes de começar a aula, a gente tem que lembrar algumas coisas, como o folheto embrionário, tá? O folheto embrionário é um tecido embrionário responsável pela origem dos órgãos e dos tecidos nos animais adultos. O celoma, ele é uma cavidade corporal que é existente nos animais triblásticos, ou seja, tem 3 folhetos embrionários, ectoderme, mesoderme e endoderme, tá bom? E ele fica localizado na parte inferior da mesoderme. Vamos também lembrar que o blastóporo, ele permite a comunicação entre o meio interno do embrião e o meio externo. Se o blastóporo originar a boca, é um protostômio, se originar. O ânus é um deuterostômio, ok? Vamos começar pelos moluscos, né? O filo Molusca, que é um dos filos mais diversificados nos invertebrados. Eles são protostômios celomados, bilateralmente simétricos. Eles têm uma simetria bilateral. O corpo tem 3 regiões distintas, né? Cabeça, pé e massa visceral, que é concentrada ao centro. Mas a configuração vai variar nas classes, dependendo de cada classe. A cabeça pode ter várias estruturas sensoriais, tem o trato digestivo completo com algumas especializações regionais. O sistema circulatório é composto por um coração na cavidade pericárdica e alguns vasos grandes que esvaziam ou drenam para dentro dos espaços hemocélicos. Tem o sistema excretor, um ou mais pares de rins metanefrídeos, né? Nefrídeos, tudo que é relacionado a néfron, como se fosse rins, ok? Tudo que associa com essa palavra. Com aberturas chamadas de nefróstomas para o pericárdio por meio de canais renopericárdicos, né? Rim, pericárdicos, para essa região do sistema circulatório. E quando é aberto para a cavidade do manto, é um nefridióporo. O sistema nervoso, composto por um gânglio cerebral dorsal, um anel nervoso circundando a área oral ou o esôfago, e 2 pares de cordões nervosos longitudinais. Bom, nós temos a classe gastrópoda, que é composta pelos caracóis, lesmas e alguns outros, que tem 70 mil espécies vivas descritas de caracóis e lesmas, marinhos, terrestres e de água doce. O trato digestivo e o sistema nervoso sofrem um tipo de torção nos animais dessa classe. O pé rastejador muscular, modificado nos táxons que nadam e escavam. Táxons nos grupos, né, que nadam e escavam. Pé com opérculo nas larvas e frequentemente na forma adulta. Cabeça com olhos e 1 a 2 pares de tentáculos e um focinho. E a maioria tem rádula. Rádula é uma estrutura que se situa na base da boca que eles usam para raspar o alimento. E tem 1 a 2 nefrídeos. O manto geralmente forma uma cavidade anterior que abriga os quitenídeos, né, brânquias, os osfrádeos e as glândulas hipobranquiais. Aí aqui a gente tem um esquema, né, de anatomia geral dos gastrópodes enrolados, ok? Aí aqui a gente consegue ver, ó, desde a gônada, o nefrídeo que eu citei, o estômago, a borda do manto, aqui a gente tem os quitenídeos, a cavidade do manto, enfim. Tentáculo, olho, focinho, boca, aparelho radular, que eu citei, receptáculo seminal, oviduto, enfim, o pé, que é o opérculo. Temos a classe bivalvia, que são mariscos, ostras, mexilhões e vieiras. Essa classe, né, tem uma grande importância financeira e de biodiversidade se você for dizer que, por exemplo, existem muitas espécies aqui que são invasoras, elas conseguem, por conta de entrar em algum habitat, que elas conseguem se reproduzir, não tem um predador, então elas se tornam invasoras, muitas das espécies dessa classe.
São moluscos de água salgada ou doce, predominantemente micrófagos ou suspensívoros. Suspensívoros, eles, né, se alimentam do que está ali suspenso. 9.200 espécies vivas. Os corpos são comprimidos lateralmente. A concha geralmente tem duas válvulas articuladas, certo? Tem uma cabeça rudimentar sem olhos, tentáculos ou rádula. Só que os olhos, eles podem estar localizados em qualquer região do corpo. Eles têm um par de quitenídeos bipectinados grandes. Quitenídeos, né, que nem eu falei, tipo brânquias, bipectinados, dois em formato de pente, ok? Sistema nervoso deles simples. Aí aqui a gente tem uma estrutura de um mexilhão, ok? Agora chegamos na classe cefalópoda, que conhecemos também bastante. Tem náutilos, cibas, lulas, polvos. Eles têm um sistema circulatório praticamente fechado, com cabeça com olhos grandes e complexos, um círculo de braços ou tentáculos preenseis ao redor da boca, ok? Tem rádula e bico, 1 a 2 pares de quitenídeos, 1 a 2 pares de nefrídeos complexos. O manto forma uma grande cavidade ventral que contém esses 1 a 2 pares de quitenídeos. Tem um funil muscular, que é o sifão, por conta que eles fazem aquele jato d'água para conseguir se mover, tá? Eles têm essa propulsão a jato. Alguns tentáculos do macho eles são modificados para cópula, tá? E eles têm cerca de 700 espécies vivas. Aqui a gente tem uma anatomia do octopus, ok? Aí a figura A é uma anatomia externa geral, a B a gente tem a vista lateral direita da anatomia interna. Aqui na vista externa a gente consegue ver o olho, que eu falei, o sifão aqui, os braços com as ventosas, né? Aí na parte interna, glândula de veneno, papo, glândula digestiva, vamos ver, a gônada, nefrídeo, que eu também citei, os quitenídeos, cérebro, e é isso. Chegamos ao filo Annelida, que tem os seus representantes minhocas e sanguessugas. Eles são protostômios vermiformes, eles são bilateralmente simétricos, terrestres, marinhos e de água doce. Possui esses segmentos no corpo, né? Eles são segmentados. Tem o trato digestivo completo, geralmente com algumas especializações, né, regionais. O sistema circulatório fechado. Sistema nervoso bem desenvolvido, com um gânglio cerebral dorsal, conectivos e cordões nervosos, tá? Apresentam cerdas epidérmicas laterais em disposição segmentada também. Na maioria, a cabeça é formada de um prostômio e peristômio. Eles são gonocorísticos, né, que significa dois sexos, ou hermafroditas, desenvolvimento direto ou indireto, né, ou passa ou não por metamorfose, e geralmente formam larvas trocóforas. Elas possuem cílios. Elas possuem cílios, é um tipo de larva. Tem cerca de 20.000 espécies descritas no filo Annelida. Temos a classe Clitelata, composta, né, pelas minhocas sanguessugas e semelhantes. Eles não têm parapódios, em geral as cerdas são extremamente reduzidas ou ausentes, hermafroditas, com sistemas reprodutivos complexos. Eles têm um anel, né, bem definido, que a gente consegue até ver, que chama clitelo. Tem poucas cerdas ou nenhuma. Estruturas sensoriais cefálicas reduzidas, né, na região do encéfalo. Corpo externamente homônimo, exceto pelo clitelo. Né? É bem parecido o corpo todo. A maioria é representada por anelídeos terrestres ou de água doce. Aqui a gente tem a estrutura, né, a anatomia dos anelidas. Aqui a gente tem a organização corporal. Essa condição geral é encontrada na maioria dos anelídeos, né, aqui na imagem A. Na B a gente tem a disposição metamérica de um celoma em um anelídeo homônimo, observado em vista dorsal. E na imagem C a gente tem um nereídeo, tá?
Bom, chegamos ao filo Artrópoda, que é um filo que a gente tem muito contato, ok? Eles são muito biodiversos, eles possuem mais de 1 milhão de espécies descritas. Eles são triblásticos, eles são celomados, são protostômios, possuem simetria bilateral, ou seja, a gente passa um plano, né, no corpo deles e eles dividem em duas metades iguais. O corpo é segmentado com apêndices articulados, possuem exoesqueleto de quitina, ou seja, eles têm um esqueleto exterior formado de quitina, que é um polissacarídeo, um açúcar estrutural. Ok? Tem trato digestivo completo, sistema circulatório aberto com a presença de hemolinfa. Hemolinfa é como se fosse o sangue deles, ok? Bom, a respiração deles é branquial, os pulmões são foliáceos e possuem sistemas traqueais. A excreção eles fazem por túbulos de Malpighi, glândulas antenais e glândulas coxais. O sistema nervoso é composto por um cérebro anterior dorsal, seguido de um cordão nervoso ventral, que apresenta alguns inchaços ganglionares nos segmentos, cada segmento, ok? Diferentes órgãos dos sentidos, dentre os quais a gente vai destacar o olfato, olhos e antenas. E eles se relacionam com diferentes funções nesse animal, como tatear locais, né, detectar algumas substâncias químicas, porque muitos insetos são sociais, tá? E eles se localizam por química, tá? Geralmente apresentam fecundação interna e desenvolvimento pode ser ou não direto, tá? Entrando num subfilo, os crustáceos, subfilo crustácea, que possui um corpo composto de uma região cefálica com 6 segmentos, mais o ácron pré-segmentar. O ácron é um segmento pré-oral. E um tronco pós-cefálico multissegmentado. Eles têm um escudo cefálico ou carapaça, tá? Glândulas antenais ou maxilares, ocelos, simples e olhos compostos na maioria dos grupos, ao menos em algum estágio do ciclo de vida, tá? Vários grupos têm olhos compostos pedunculados. O estágio larval de náuplio, que é um tipo de larva, e geralmente uma série de estágios larvais adicionais. É um subfilo onde se encontram as lagostas, os caranguejos, os camarões e os lagostins. Eles possuem cerca de 70 mil espécies vivas. Aqui a gente tem uma imagem da anatomia deles, ok? Onde a gente consegue ver diversos detalhes. Aqui a gente tem outra série de animais desse subfilo. Bom, a gente chega nos hexápoda, onde se insere a classe insecta. Os insetos possuem o corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen. Em algumas espécies, observa-se a presença de asas, as quais podem ser encontradas em um ou dois pares, ok? Os insetos são os balatóides, que são as baratas, os coleópteros, que são os besouros e as joaninhas, os dípteros, que são as moscas e os mosquitos, a gente tem os hemípteros, representados pelos percevejos, a gente tem os himenópteros, pelas abelhas, vespas e formigas, nós temos os homópteros, que são cigarras e pulgões, nós temos os lepidópteros, que são borboletas e mariposas, odonatos, que são libélulas, ortópteros, que são gafanhotos e grilos, entre muitos outros, tá? As peças bucais adaptadas, né, pelos diferentes tipos de alimentação, que são sugadores, mastigadores, lambedores, vai depender de cada inseto. A troca gasosa são por meio de espiráculos ou das traqueias. O trato digestivo tem secos gástricos, são gonocorísticos, ou seja, tem os dois sexos, desenvolvimento direto ou indireto, precisam ou não de metamorfose. Os gonóporos, que são locais onde se faz a cópula, abrem-se no último segmento abdominal ou no segmento abdominal 7, 8 ou 9. E aqui a gente tem um pouquinho da anatomia, né? São as principais regiões do corpo dos hexápodes. A gente tem o gafanhoto na A, com as asas retiradas. No B a gente tem um besouro. No C a gente tem uma formiga, tá? Em todos os casos, a região pontilhada é a cabeça, a região branca o tórax e a região preta o abdômen. Chegamos no subfilo Myriapoda, que é composto pelas centopeias, piolhos de cobra, entre outros. São artrópodes mandibulados e traqueados terrestres que são
equipados com um par de antenas. Tá? O corpo é dividido em 2 tagmas, que são cabeça e tronco. O tronco multissegmentado. Eles têm um trato digestivo que é simples, sem secos digestivos, com 1 ou 2 pares de túbulos de Malpighi derivados da ectoderme. Ectoderme lembra lá que é um folheto embrionário. Todos os apêndices são multiarticulados. E nesse subfilo a gente tem os quilópodes e os diplópodes. Tá? Aí aqui a gente tem um pouco do trato digestivo das centopeias, onde o A a gente tem a anatomia interna de uma centopeia macho. No B, o trato digestivo e órgãos excretores da centopeia escolopendromorfa. Tá? E a C, a região da moela de Cryptops, em corte longitudinal. A gente consegue ver vários detalhes aqui, os túbulos de Malpighi que eu disse, a antena onde se localiza, os gânglios do cordão nervoso ventral, as glândulas mandibulares, as pernas. Aqui na figura B a gente também tem túbulo de Malpighi. E na C, esôfago, moela, esfíncter muscular da válvula cardíaca e a região mediana no trato digestivo. Chegamos nos Chelicerata, que é um subfilo bem famoso, composto pelas aranhas, escorpiões, ácaros e opiliões. O corpo deles é composto por 2 tagmas, né, o prossomo, que é na parte da frente, e o opistossomo, que é a parte posterior. Os apêndices do prossomo na frente são as quelíceras, os pedipalpos e 4 pares de pernas locomotoras. Não existem antenas. E todos esses apêndices são multiarticulados. A troca gasosa é feita por brânquias foliáceas, pulmões foliáceos, traqueias ou pela cutícula. A excreção, sistema excretor, pelas glândulas coxais ou túbulos de Malpighi. Os olhos medianos simples e olhos laterais. Trato digestivo com 2 a 6 pares de secos digestivos, ok? Aí aqui a gente tem a anatomia do A ser uma aranha generalizada, o no A em vista dorsal, B em vista lateral, C em vista ventral. As pernas foram tiradas exceto as coxas. Aí a gente consegue ver as quelíceras lá na figura A, na B e na C também, pedipalpos, né, que eu citei, o que é o prossomo e o que é o opistossomo, ok? O pedicelo, né, que fica ali na separação, e as fiandeiras, né, que é clássico das aranhas. As fiandeiras estão localizadas aqui no opistossomo. E a fenda pulmonar aqui na figura C a gente também consegue ver. Agora a gente tem a anatomia de outro quelicerado, certo? Os escorpiões, subclasse aracnida, ordem Scorpiones. Tá? Aí a gente tem as quelíceras dos escorpiões. Aqui a gente tem o telson, o acúleo, como que é a divisão neles, o prossomo e o opistossomo, certo? Bom, chegando agora no filo Echinodermata, né, eles são dotados de um endoesqueleto calcário, que é derivado da mesoderme, e ele é composto de ossículos e placas separadas. Bom, os adultos eles têm simetria pentarradial básica. Simetria pentarradial é um tipo de simetria em que um corpo pode ser dividido em 5 partes, que é em volta de um eixo central, tá? O sistema vascular aquífero é composto de uma série de complexos canais cheios de líquido, o trato digestivo completo, ânus, em alguns casos, ausente. Nenhum órgão excretor especializado, bem definido, são predominantemente gonocorísticos, desenvolvimento direto ou indireto. O sistema nervoso difuso e descentralizado, que tem uma rede nervosa subepitelial, anel nervoso e nervos radiais. Bom, a classe crinoidea é a classe onde estão os lírios do mar e as penas do mar. Os braços eles saem de um cálice, né, que é uma concavidade central, e a boca e a superfície oral estão voltadas para cima. Ambulacro nos braços que contém pínulas. Esse ambulacro ele é tipo um sistema hidrovascular. Esse ambulacro não calcificado forma fechamentos de tecidos moles nas cavidades celômicas dos braços. Tem cerca de 625 espécies vivas. Os lírios do mar têm pedúnculo durante toda a sua vida, mas as penas do mar não têm pedúnculos em sua forma adulta. Aí a gente tem a classe asteroide, que são os mais famosos dentro do filo, que são as estrelas do mar.
Tem o corpo estrelado com 5 ou mais 6 braços. Os braços não são nitidamente demarcados do disco central por articulações bem definidas. A boca voltada na direção do substrato. Esses sulcos ambulacrais com vaso aquífero radial externo. Tem cerca de 1.900 espécies existentes. E a classe equinoide, onde tem os ouriços do mar, que também são bastante famosos. Tem o corpo globoso, achatado, discoide. Os espinhos móveis, montados sobre esse tubérculo, né, que é a parte de baixo. Os vasos aquíferos radiais estão totalmente, né, contidos dentro de uma testa. E cerca de 1.000 espécies vivas divididas em 2 subclasses. Aí a gente tem um pouquinho da anatomia, né, de um equinodermata. A gente consegue ver o sistema vascular aquífero e suas estruturas relacionadas. Ali na A a gente tem a estrutura geral do sistema vascular aquífero, uma estrela do mar. Na B, o braço de uma estrela do mar em corte transversal. Na C, o disco central, em vista oral, de uma serpente do mar. E o madreponto está no interambulacro. Ok? A extremidade de uma pínula na D. Tá bom? Aí aqui a gente consegue ver algumas coisas que eu citei, por exemplo, o ossículo ambulacral, que fica ali na imagem B, a gente consegue reparar. Os canais, né? O madreponto, o canal póreo, enfim. Aí aqui uma vista da extremidade de uma pínula, contendo aqueles pés tubulares, o canal radial, os ossículos. E é isso, ok? Essas são as características anatômicas, né, algumas do filo Echinodermata. Bom, essas são as referências. E obrigado por assistirem a mais uma aula. Curtam, deixem suas dúvidas aí nos comentários e se inscrevam no canal, ok? Muito obrigado pela atenção e até mais.